Boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Certamente já vimos atletas em treinamento. Em treinamento, por exemplo, para um grande campeonato ou, por exemplo, para as Olímpias. Vemos que esses atletas trabalham por muitas horas, incansavelmente, se esforçam para poderem ter sucesso nesse campeonato ou nessas Olímpias ou nessa corrida. E está claro o que lhes continuamente dá esta atitude de perseverar até atingirem uma meta ou um golo, é porque têm uma esperança que, lutando por esta possível coroa que eles estão a querer, esta medalha de vencerem, lutando e perseverando, têm a esperança que vão alcançar a vitória. Ora, em Apocalipse 14, versículo 12, lemos o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, a perseverança dos santos. Nós temos essa mesma perseverança de perseverar até ao fim? Então hoje quero falar acerca desta perseverança dos santos. Claramente, na sua vida e na minha vida, vamos encontrar muitas dificuldades, muitos problemas, sejam como sejam problemas de famílias que nos dão dificuldades conforme nós queremos obedecer a Deus. Ou pode ser problemas de trabalho, porque queremos pôr Deus primeiro, queremos guardar o sábado, mas encontramos dificuldades no trabalho e pessoas em oposição a isso. Ou porque estamos obedecendo às leis de Deus e como o mundo não quer obedecer às leis de Deus, começam a dizer: olha, quem é que julgas que tu és? Achas que és melhor, mais santo, melhor pessoa do que todos nós? Quem é que tu julgas que és? Queridos irmãos, vai haver sempre muitas tentativas pelo inimigo para nós chegarmos a um ponto que vamos querer desistir. Sim, isso é o que o inimigo quer que você faça, que você desista, que você pare de perseverar até ao fim. E por isso é que vê-se aqui em Apocalipse 14, estando a falar acerca dos problemas e das dificuldades que a besta e este governo e esta atitude que vai acontecer no tempo do fim, que estamos à beira desses dias, vai causar muitas dificuldades aos verdadeiros cristãos, de maneira que vamos ter que perseverar contra essas dificuldades. E por isso diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, você tem essa esperança? Você tem esta esperança de perseverar até ao fim? Você está perseverando até ao fim? Ora, quem são aqueles que vão perseverar até ao fim? Aqui diz: os que guardam os mandamentos de Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? E o que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus não são nada mais, nada menos de que a mente de Deus, a atitude de Deus,
o caráter de Deus, que é amor. Amor para com o próximo. Sim, é amor para com Deus e amor para com o próximo. Então vejamos, por exemplo, quando os israelitas saíram do Egito, Deus lhes deu as instruções para obedecerem a Ele. Lemos isso em Deuteronômio, capítulo 5. Sim, também lemos isso em Êxodos 20. Mas vamos hoje ver aqui em Deuteronômio, capítulo 5. Em Deuteronômio, capítulo 5, vemos aqui que Deus disse: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Diz isso no versículo 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não vais pôr outras coisas à frente de Deus. Não vais ter outros deuses. Porquê? Porque Deus é um Deus que quer ser egoísta? Não. É porque Ele é o único Deus que é bom para nós. Os outros deuses falsos, que são inspirados por Satanás, só nos querem destruir. Nós temos que pôr Deus primeiro. Ele é o Criador, Ele é o fiel Criador, e nós precisamos ter completa confiança que Ele sabe o que está a dizer para nós fazermos, porque Ele é o nosso fiel Criador. E depois lemos em Deuteronômio capítulo 5, começando no versículo 11, por exemplo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado. Mais adiante diz, no versículo 16, honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa dele, etc. E vê-se aqui, digamos assim, são 10 rios, digamos assim, entre aspas, rios, 10 caminhos de como amarmos o próximo, por exemplo, e a Deus. E são, por isso, instruções de como devemos viver. E quando Deus chamou isto a atenção aos israelitas, então os israelitas disseram, veja, por exemplo, aqui no versículo 27, e eles disseram, e ouviremos e o cumpriremos. Eles disseram, nós vamos ouvir o que Deus está a dizer e vamos cumprir. E depois vejam no versículo 29, Deus diz, quem me dera, ou quem dera, que eles tivessem tal coração, quem dera que as pessoas tivessem tal coração, tal mentalidade, tal desejo de guardarem os mandamentos de Deus. Isto é, de terem a mesma atitude, o mesmo sentimento que Deus tem, para que lhes fosse bem, a eles e aos seus filhos para sempre. Queridos irmãos, a mente de Deus, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus para como vivermos são para o nosso bem. Porquê? Porque Ele é o nosso Criador. E como o nosso Criador sabe muito bem o que é bom para nós. Vejamos, por exemplo, você já alguma vez comprou uma coisa que, quando você trouxe para casa, vinha numa caixa e você tinha que montar esta coisa, por exemplo, fosse uma mesa ou fosse uma cadeira, você tinha que montar e tem, para você montar essa cadeira ou essa mesa, ou seja que for essa coisa que você tinha que montar, tem instruções detalhadas de como você montar essa cadeira ou essa mesa, ou seja o que for.
Tem instruções detalhadas. Porquê? Porque as pessoas que, digamos assim, fizeram essas caixas sabem como instalar ou montar isto de maneira correta para ter sucesso, para funcionar como você quer que funcione. Igualmente, as leis de Deus são as nossas instruções de como viver. Isto é o nosso manual de instruções. A Bíblia é o manual de instruções para instruir a você e a mim como vivermos para termos uma vida boa e feliz e saudável. Ou, noutras palavras, a Bíblia, as instruções de Deus, que são baseadas nos mandamentos de Deus, são um mapa de como seguirmos o caminho para termos a vida eterna, e isto é, uma vida feliz e em alegria. Leiam comigo, se faz favor, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. E vejamos então versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. A lei de Deus e ao testemunho de Deus, que é a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o testemunho de Deus. Se outras pessoas, profetas, ou sejam, quem for, não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão a luz. Queridos irmãos, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Acreditem na Bíblia e na Palavra de Deus. Isto, a Bíblia é que é importante, irmãos. A minha responsabilidade é simplesmente apontar vocês ao que a Bíblia diz de uma maneira que não é adulterada. Porque este mundo, muitos falsos profetas adulteraram a Bíblia e até muitas versões bíblicas estão, ou foram, ou são alteradas. E precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Por isso, irmãos, precisamos de olhar à lei e ao testemunho. E isso foi exatamente o que Jesus Cristo disse. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Isto é a secção do Sermão no Monte. Mateus capítulo 5. Vamos começar a ler no versículo 17. E vamos ler uma secção aqui do capítulo 5, do versículo 17 até ao versículo 48. Não vou ler palavra por palavra tudo, mas vou dar assim uma visão geral. Mas vou ler principalmente estes primeiros versículos. Não penseis que vim, isto é Jesus Cristo dizer, não pensem que eu vim, Jesus Cristo, revogar a lei e os profetas, ou os profetas. Eu não vim revogar a lei. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele veio para obedecer a lei de Deus, mas para cumprir o que a lei diz que ele faria, como o Cordeiro Pascal de Deus, porque a lei apontava para o Cordeiro Pascal, porque a lei apontava através dos seus sacrifícios para o sacrifício de Jesus Cristo e para cumprir as profecias de que ele viria e que ele morreria pelos nossos pecados, como o Cordeiro Pascal. Ele veio para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, será cumprida.
as suas profecias serão cumpridas. E está claro, Jesus Cristo não veio para revogar a lei, veio para cumprir, isto é, outro lado, outra maneira de ver a palavra cumprir. As profecias são cumpridas, mas Jesus Cristo veio para não só cumprir essas profecias, mas para vivê-la, viver a lei, viver os mandamentos de Deus. E assim, pois, aquele que violar um destes mandamentos, e aqui vê-se este lado do entendimento, que ele veio para cumprir os mandamentos. Aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, sim, seja até dos mais pequeninos, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Porém, aquele que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus, no reino de Deus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, se a nossa justiça não exceder em muito à dos escribas e fariseus, sim, lemos na Bíblia aí, os fariseus eram pessoas muito estritas na lei, mas eles estavam a ver e estavam a pôr pesos na lei, como você pode ler em Mateus 23, está a dizer que eles estavam a pôr pesos na lei, por dificuldades adicionais para serem autojustos. Não podemos adicionar à lei. E ao fim de contas, a lei que está dentro da arca, em cima da arca, era o assento propiciatório, isto é, da misericórdia de Deus. E por isso, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque a justiça deles era autojustiça, não se estavam a submeter à justiça de Deus, como lemos em Romanos, capítulo 11. E por isso não estavam a submeter à justiça de Deus. E aí diz, se não excedermos em muito essa justiça deles, porque não é a autojustiça, mas sim a justiça de Deus, que nós precisamos seguir. Mateus 6:33, que diz, 6:33, que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, e a sua justiça, a justiça de Deus. Então todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos de buscar o reino de Deus. E como? Através de desejando termos a justiça de Deus. Através de termos fome e sede pela justiça de Deus, como diz em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça. Não é a autojustiça, mas da justiça de Deus. E por isso nós precisamos de exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E depois está a descrever como exceder isso. E, por exemplo, do versículo 21 a 26, está a falar que não devemos matar. Você vai dizer, olha, eu nunca matei ninguém. Sim, mas aqui está a comparar que se você se irar, se você proferir um insulto, se você chamar a outra pessoa tola, você espiritualmente, nesta extensão da lei, aplicando a lei a um princípio espiritual, você está, se você fizer isso a outra pessoa, está a matá-la. E por isso é que diz, tenha cuidado, faça paz, faça reconciliação. Se você fez alguma coisa, disse alguma coisa desse género, vai primeiro reconciliar-te, como diz no versículo 24 de Mateus 5. Vai primeiro reconciliar-te com essa pessoa, com o teu irmão, pede perdão e faz paz. Porque vais ter que resolver estes assuntos todos. Vais ter que resolver estes assuntos todos. Mais cedo ou mais tarde. Então, por que não mais cedo?
E depois, no versículo 27 a 32, está a falar do adultério. E aqui diz: se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Por isso, precisamos de ter cuidado que não estejamos a cometer, digamos assim, adultério espiritual. Por isso vemos que a lei de Deus não foi revogada, mas foi ampliada ou amplificada por Jesus Cristo. No versículo 33 a 37 está a falar que não jurarás falso, ou noutras palavras, não mintas. E muito menos estar a jurar que não estás a mentir. Por isso, quando falas, deixa que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Isto é, diz a verdade, como lemos em Mateus 5, versículo 37. E se dizemos sempre a verdade, então porquê jurar? Porquê jurar? Não precisas jurar. Se estás a dizer a verdade, porquê jurar? Sim, pode ser que uma vez você possa jurar para fazer um compromisso e uma promessa. Eu estou a fazer esta promessa, que vou fazer isto, e comprometo. Deus jurou por nós que Ele está a fazer uma promessa para nós e Ele não vai mentir. Não só que Ele nunca mente, mas que também disse que não vai mentir. E por isso, digamos assim, duas testemunhas. Por isso, vemos aqui que Jesus Cristo amplificou a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Vejam, por exemplo, do versículo 38 a 42. Aqui está a falar, basicamente, acerca de perdoar. Se alguém que é perverso, como diz no versículo 39, te fizer qualquer coisa incorreta, te machucar, te dizer uma palavra incorreta contra você que está a ofender ou machucar você, por isso é que diz-te se ferir na face direita ou na esquerda, quer dizer, qualquer ofensa que a pessoa faça, por exemplo, diz uma coisa de uma maneira errada, tu não deves resistir. Isto é, não deves tentar criar uma vingança. Deves-te perdoar. Deves-te perdoar. Depois, no versículo 43 a 48, está a falar acerca de que a lei, ao fim de contas, é amar o teu próximo. Mas mais do que amar o teu próximo, é não odiar. Sim, diz aqui no versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Irmãos, a lei nunca diz para odiares o teu inimigo. O que está aqui a dizer é que as pessoas dizem isso. Ouviste o que foi dito. Sim, aí as pessoas dizem, olha, a lei de Deus está a dizer, amas o teu próximo, mas podes odiar o teu inimigo. Não, a lei de Deus não diz para odiares o teu inimigo. Isso é o que as pessoas dizem. Por isso é que diz, ouviste que foi dito. Não está a dizer que foi dito pela lei de Deus. E depois diz, vocês devem orar pelos que vos perseguem. Isto é, vocês devem orar pelos vossos inimigos, para que possam ser filhos do nosso Pai Celeste. Porquê? Porque essa é a atitude de Deus. A atitude de Deus, eu não quero mal contra ninguém. Infelizmente, aqueles que vão desobedecer a Ele, depois de Ele dar a eles tempo e mais tempo e ainda mais tempo e mais tempo, porque Deus tem mais paciência que você e eu temos, então Deus depois vai ter que trazer uma recompensa. Uma recompensa a esses pecadores,
porque não se querem arrepender, depois de Deus ter dado a eles ampla oportunidade de se arrependerem. Então, para o bem de todos, para o bem deles e para o nosso bem, esses pecadores vão ter que sofrer a segunda morte, a morte no lago de fogo, a morte eterna. Vão morrer completamente, eternamente, vão perecer, deixar de existir. Sim, não é uma alma eterna no inferno, não. É perecer, deixar de existir. A segunda morte. Mas, para nós sermos filhos de Deus, precisamos de amar o próximo e até o inimigo. E assim, diz no versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito em amor. E ao fim de contas, é a lei de Deus, eterna, espiritual. Este é o cordão de ouro que corre pela Bíblia inteira, do princípio até ao fim. Amar. E esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho da árvore da vida, que também está na Bíblia desde o início até ao fim. Um cordão de ouro que corre pela Bíblia inteira de amor para com Deus e para com o próximo, para o nosso bem. Ora, por isso, quando temos problemas e quando temos pessoas que nos atacam, e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis. Quando pessoas nos atacam, diz, amai os vossos inimigos. Por isso é que disse nesta secção aqui de Mateus 5, concluindo esta pequena subsecção do Sermão do Monte, está a dizer que precisamos de amar não só os nossos amigos, o próximo, mas amar os inimigos. Não, isso é a parte mais difícil, ou talvez uma das partes mais difíceis. E por isso é que lemos em Romanos capítulo 12, em Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não estejam a retribuir mal por mal. Se pessoas estão a fazer mal a vocês, não faça mal a eles. Esforçai-vos. Isto é, esforçar, como aqueles atletas a esforçar, a lutar nesta luta para vencerem, para obterem a vitória nas Olímpias, no campeonato, que eles estão a esforçar, estão continuamente a treinar, dia e noite, muitas horas diariamente. Nós precisamos de esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Não é só os bons, mas os maus. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Você faça tudo o possível para estar em paz com todas as pessoas. Se algumas pessoas não querem estar em paz com você, então não haverá paz. Mas você vai fazer a sua parte para haver paz. E se todos nós estamos a fazer a nossa parte, vai haver paz. Não vos vingueis a vós mesmos. Aqui está o ponto, irmãos. Está um ponto muito importante para entendermos o que é o perdão. O perdão, perdoar o outro, de uma maneira geral, é não querer vingança. Não é eu querer vingar-me. Se eu estou a perdoar o outro, eu não vou querer vingar-me contra a outra pessoa. E por isso não vos vingueis a vós mesmos. Isto é, perdoem. Amados. Mas em vez de não perdoarem, não, temos que perdoar. Mas em vez de não estarmos
numa situação que não vamos perdoar, pois em vez de fazermos isso, vamos dar lugar à ira de Deus. Isto é, que Deus então trate do assunto. Isto é, ter confiança em Deus, que Ele sabe o que está a fazer e que Ele vai resolver o problema, seja de que maneira for, mas deixar a solução nas mãos de Deus. Isto é, dá lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim, isto é, a Deus, me pertence a vingança. É Deus quem vai julgar as pessoas. Não é você, não sou eu. Por isso, a nossa responsabilidade é deixar Deus ser o juiz. E por isso, tanto quanto depende em você e em mim, tanto quanto depende em nós, precisamos ter paz com as outras pessoas. Precisamos de perdoar. Por isso é que diz Deus, a mim me pertence a vingança. Eu, isto é Deus, é que retribuirei, isto ao pecador, diz o Senhor. É Deus que vai ter essa responsabilidade de julgar e retribuir a eles a recompensa que merece a eles. Isto é, o castigo. E, se é a segunda morte, é a responsabilidade de Deus, não é sua nem a minha. Não é para eu ou para você estar a vingar-nos das outras pessoas. Por isso diz, pelo contrário, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, se tiver sede, dá-lhe beber. Sim, se você está a perdoar, e você pensa, olha, mas a pessoa devia fazer isto, aquilo, aquilo outro, tenha o carinho, tenha o sentimento de ajudar essa pessoa, mesmo que você pense que não merece. Sim, não estou a dizer para dar a essa pessoa o ânimo de que nunca precisa de fazer a parte dele. Isso não é a intenção. Mas se a pessoa está mesmo numa crise temporária, ajuda essa pessoa nessa crise temporária. Mas essa pessoa tem que vencer essa crise temporária. É a responsabilidade dessa pessoa fazer a parte dele. E por isso, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é que isso quer dizer? Queridos irmãos, se essa pessoa está a fazer mal a você, e você fizer o bem a essa pessoa, e se essa pessoa está a tirar de você, digamos assim, o encorajamento, aquilo na vida que é como se fosse comida para você, espiritual, você então dê a essa pessoa comida espiritual. Não esteja a vingar-se dessa pessoa. E então, isso vai causar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque é Deus que vai vingar. E é Deus que vai trazer esse castigo a essa pessoa. E se a pessoa não se arrepender, essas brasas vivas podem ser, ao fim da vida, a segunda morte. Por isso, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E, queridos irmãos, como eu disse, isto é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Deixar as coisas nas mãos de Deus. Porque diz, Deus é que vai retribuir. Isso é a parte mais difícil. E o que é que isso quer dizer? Isso requer perseverança do seu lado.
Se a pessoa está a fazer coisas más para você, requer perseverança do seu lado de fazer o bom. Por isso é que diz, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Mas mais de comida, é esta atitude de perdoar. Perdoar. Queridos irmãos, este é o ensino de Deus. Por isso é que lemos há pouco em Apocalipse 14, versículo 12, é que lemos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, as instruções de Deus. Perdão, as instruções de Deus. Ora então, o que é as instruções de Deus? As instruções de Deus é o que a Bíblia nos ensina. Leiam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, isto é Paulo a escrever a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Sim, aprendeste estas coisas desde quando eras pequeno e mantém-te neste ensino acerca da palavra de Deus, da Bíblia. E diz, porque desde a infância sabes as sagradas letras, isto é a palavra de Deus, é a Bíblia. Sabes a Bíblia desde quando eras pequenino. E que a Bíblia, as palavras de Deus, podem tornar-te sábio. Sábio. Não é nécio, mas sábio. Para quê? Para a salvação. Pela fé que há em Cristo, como em certas traduções tem. Pela fé que há em Cristo. Pela fé que Cristo tem, que há em Cristo. E por isso, irmãos, isso requer um compromisso de aprendermos e vivermos o que a palavra de Deus, o que a Bíblia de Deus diz. Toda a Escritura, isto é, toda a Bíblia, diz aqui, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para o ensino. A palavra de Deus, a Bíblia, são as instruções de como você viver uma vida feliz. Lembra-se quando eu mencionei acerca que você compra uma mesa ou uma cadeira que você tem que montar e tem que ler as instruções e seguir as instruções cuidadosamente para montar a mesa ou essa cadeira corretamente? Porque se você não fizer isso corretamente, depois você chega a um ponto e diz, olha, sobrou uns parafusos aqui. Olha, vou deitar fora. Mas esses parafusos eram importantes para essa mesa ou cadeira funcionar corretamente. E um dia você vai ver, se eu tivesse posto aquele parafuso ali, isto estava a funcionar bem. Agora está aqui a ter problemas. A Bíblia, os mandamentos de Deus, são as nossas instruções. É o nosso manual de instruções para nós vivermos uma vida feliz. E por isso diz, é útil para o ensino, para nos ensinar. E quando nós nos desviamos um bocadinho para nos mostrar aonde estamos a desviar um bocadinho, isto é para a repreensão, para a mostrar, ei, estás a desviar um bocadinho aqui, para repreender, olha, aí é onde estás errado. E então corrigir. Recalibrar a direção em que estamos. E assim, o resultado disso é estamos a ser educados na justiça de Deus. Porquê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim como lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz: sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui está a dizer a Bíblia. Está feita, está escrita de uma maneira para vos ensinar, para vos repreender, para vos corrigir. Para quê? Para vocês e nós sermos educados na justiça de Deus. Para quê? Para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Queridos irmãos, isto é o nosso treino. É parte do nosso treino, do nosso futuro papel que Deus está preparando em nós. Deus está preparando um povo, você e eu, está nos preparando. E além disso, de seguirmos as instruções de Deus, se lermos de novo Apocalipse 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que seguem as instruções de Deus que estão na Bíblia cuidadosamente para sermos montados, sermos criados, sermos perfeitos. E não é só os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Cristo. A fé de Cristo. A fé que Cristo tem e demonstrou. Quando ele, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: precisamos de ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo tem. E depois diz: porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e veio a ser um homem e se humilhou até morrer na cruz por nós. Isso é a confiança de Jesus Cristo de que o que ele estava a fazer, em primeiro lugar, que o Pai o ressuscitaria, mas em segundo lugar tinha confiança que esta ação nos ia fazer tão, digamos assim, tão, entendermos tão plenamente que precisamos de mudar a nossa vida por causa do que ele fez por nós, por causa do seu sacrifício incomparável. E por isso, esta é a fé de Cristo. E nós, igualmente, precisamos ter a fé em Ele. Jesus Cristo sabia que tinha que passar por isso, porque lemos em Apocalipse 13, versículo 8, que foi condenado desde a fundação do mundo, porque sabia que, de acordo com o plano dele, tinha que passar por isso. E por isso é que nós precisamos de ter a mesma fé. Que mal é que Jesus Cristo fez? Sim, ele sofreu. Ele era Deus. Porque lemos aqui que era da forma de Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas se esvaziou. Por isso ele era Deus. Era o mesmo género, da mesma forma, do mesmo tipo de ser. Ele foi o Criador. Tudo foi criado por ele. Debaixo está claro das instruções e da ordem do Pai. Então, que mal fez ele para sofrer e morrer desta maneira? Que mal fez Jesus Cristo? Zero, nenhum mal nenhum. E por isso, irmãos, essa confiança que ele demonstrou no que ele estava a fazer por nós, nós temos que ter a mesma confiança no que ele fez por nós. E, irmãos, para qualquer contrato ou qualquer relacionamento entre pessoas ou empresas, ou seja o que for, qualquer relacionamento, para esse relacionamento, para essa parceria ser ou ter um sucesso, é necessário ter uma confiança num no outro. Completa confiança. Ou, noutras palavras, fé
Isto é confiança no que não vemos. É fé. E por isso, queridos irmãos, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Porque, irmãos, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele então nos enviou o Filho, porque Ele pagou pelos nossos pecados, nos enviou o Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, isto é, a mentalidade, a maneira de ver, o DNA espiritual de Deus, para vivermos da maneira que Ele quer que nós vivamos. Então, o Espírito de Deus nos engendra, ou genera, ou regenera como filhos de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como lemos aqui no versículo 17. Se, queridos irmãos, uma palavra pequena, mas é extremamente importante, se com Ele sofremos. O que é que Jesus Cristo fez errado? O que é que Jesus Cristo fez mal? Nada, zero. Mas Ele morreu, sofreu por nós. Então você não está disposto a sofrer pelos outros? Imagine se Jesus Cristo não tivesse disposto a sofrer por você. Então você não tinha um Redentor. Você não tinha esperança nenhuma. Nem eu, nenhum de nós. Mas Jesus Cristo teve que sofrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Igualmente, nós precisamos sofrer pelos outros. Amar os nossos inimigos. Se um bate você numa face, na cara direita, você vira a cara esquerda. Quer dizer que precisamos de perdoar. Isso é a parte difícil. Nós precisamos de perdoar. Então seremos filhos de Deus. Como lemos em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Ver que grande amor nos tem concedido o Pai Celestial, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus, e por esta razão no mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sim, vamos ser seres espirituais, mas sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Assim você vai perseverar, porque você tem esta esperança. Queridos irmãos, a fé não é no que vemos, a fé é a esperança no que não vemos. A fé não é o que vemos, é a esperança no que não vemos. A fé é a esperança que Deus é o nosso galardoador, como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Isto é, Ele é o nosso juiz. Ele é aquele que vai retribuir os bons com bom e os maus com castigo. Ele é que vai ter a ira e a vingança, como lemos em Romanos 12, há pouco. Por isso, irmãos, precisamos de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Cristo, ter a confiança dele. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Sim, porque tem valor. É o arrependimento e a mudança do coração. Não é uma circuncisão física. É uma circuncisão do coração. E por isso é a fé que atua pelo amor. A fé, a confiança que atua pelo amor. E o amor é a mente de Deus, é os mandamentos de Deus. E por isso você está a ter confiança vivendo de acordo com as leis de Deus. Isto por isso você guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Cristo. A mesma confiança. A fé que atua pelo amor de Deus. Nós temos que pôr em nossa vida o amor de Deus, nós temos que pôr em nossa vida a fé de Deus. Então, para chegarmos ao ponto que possamos dizer, eu completei a corrida. Porquê? Porque nós estamos a treinar e a esforçar nesta corrida. Leia, se faz favor comigo, em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, completei a corrida, esforcei e treinei-me, e completei a corrida, guardei a fé até ao fim. Guardei a confiança em Deus. Trabalhei esta fé com amor em conjunto e por isso completei a corrida. Por isso, versículo 8, agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa de submetermos à justiça de Deus nos está guardada para podermos ser ricos na fé e herdeiros do reino. Leia Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Está na confiança de Deus, a fé que é a fé de Cristo, nós sermos ricos na mesma fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Então, como atletas, irmãos, em treinamento, para recebermos a coroa da glória, precisamos ser fiéis até ao fim. Leia comigo, se faz favor, Apocalipse 17, versículo 14, onde diz que aqueles que vão estar com Cristo quando Ele voltar serão os chamados, eleitos e fiéis. Fiéis, porquê? Porque perseveraram até ao fim. E assim, irmãos, entendemos claramente que esta é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo.